E aí galera, beleza? Adriano Genini com a segunda aula sobre Flash Catalyst CS5. Então, nesse exemplo, como eu falei na aula anterior, eu vou criar já em cima de um arquivo Photoshop. Então vamos lá, from Adobe Photoshop PSD File, eu tenho aqui Slider, abrir. Vou manter as mesmas propriedades que eu criei, vou dar um OK. Vale ressaltar que esse arquivo aqui é igual ao Illustrator que eu mostrei na aula anterior, então tem lá as camadas, tudo direitinho. Então olha só, eu tenho aqui o que eu criei lá no Photoshop e eu não vou selecionar o fundo, tá? O fundo realmente foi só lá para o Photoshop, eu vou até remover aqui. Não, vou deixar aqui pelo menos para ficar o fundo cinza, legal. Vou selecionar a barra, segurar o Shift e vou selecionar essa lâmpada também. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, Choose Component. Aqui eu tenho uma opção chamada, eu tenho um vertical e tenho um horizontal slider. Então vou clicar aqui em horizontal slider. Ok. Aí ele fala o seguinte, ó, olha que coisa impressionante. É como se ele abrisse um assistente informando que eu tenho mais algumas coisas para fazer. Não é? Um slide ele tem a barra e tem um objeto que eu posso arrastar. E ele pede para que eu edite cada parte. Então legal, vamos lá. Eu vou selecionar a lâmpada, tá? E vou dizer que ela é a miniatura. Legal. Vou selecionar a barra e vou dizer que ela é o track, que é realmente a barra. Aí eu vou voltar aqui para o slider, vou dar um Ctrl Enter e vamos ver no que isso aqui se transformou. Olha só, eu posso arrastar isso aqui para lá e para cá. Isso sim é que é você ter um poder de criar um componente e não como algumas ferramentas que você simplesmente pega um objeto pronto e faz pequenas alterações. Então eu ainda posso fazer aqui o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Hand Cursor. O que acontece? Para que ele fique com o formato de botão mesmo, ou seja, que apareça a mão no cursor, né? O hand cursor. Então vamos lá. Olha só, agora aparece a mãozinha, eu já consigo aqui editar ele numa boa, ok? Então essa foi a segunda aula mostrando como realmente você tem um poder de criar um componente. Na próxima aula eu vou criar uma galeriazinha de fotos, vou mostrar o arquivo no Photoshop para a gente ver até onde vai o poder do Flash Catalyst.